porque o apóstolo Paulo, indiscutivelmente o gigante teológico no Novo Testamento, né? O maior plantador de igrejas da época. Exato, o cara que moldou a teologia cristã. Como é que ele foi acusado pela sua própria congregação de ser essencialmente um leão de teclado? Nossa, é muito bizarro pensar nisso. É, alguém que, sabe, latia alto, que escrevia cartas super pesadas à distância, mas que pessoalmente era visto como um homem patético, servil e, tipo, com absolutamente zero presença de palco. Pois é. O nível de ironia nessa acusação contra Paulo é chocante, para dizer o mínimo. Demais. Especialmente porque a gente não está falando aqui de um mero desentendimento paroquial. O que a gente tem em 2 Coríntios 10 é uma guerra total. Uma guerra declarada contra os padrões mundanos de liderança. E hoje a nossa missão é justamente desconstruir esse capítulo 10 e entender como Paulo desarmou essa bomba de vaidade. E para isso, a nossa investigação de hoje vai cruzar as análises de 3 pesos pesados da erudição bíblica. Que trazem perspectivas muito únicas, né? Sim, a gente vai usar a precisão gramatical de Murray Harris, além de cultural maravilhosa de David Garland e a profundidade teológica de Mark Seifert. E a forma como as abordagens desses 3 colidem e se complementam vai nos ajudar a entender não só a mente de Paulo, mas a doença espiritual que tinha infectado aquela comunidade em Corinto. Então, para situar quem nos acompanha hoje, a gente precisa olhar rápido para a estrutura da carta. Se a gente lê os capítulos de 1 a 9, o tom de Paulo é notavelmente conciliatório. Ele está pegando leve. Ele fala sobre consolo, encoraja o arrependimento, até organiza aquela coleta financeira para os irmãos na Judéia. O clima geral ali é de restauração pastoral pura. Exatamente. E aí, de repente, no capítulo 10, a atmosfera muda com uma violência que é tipo assustadora. É uma virada de chave brutal. Sim, chega a desorientar a gente que está lendo. E a expressão que o Harris usa para descrever essa mudança abrupta é muito boa. Ele chama de um raio em céu azul. Nossa, perfeito. Paulo simplesmente abandona a diplomacia e entra no modo de combate frontal. E o motivo histórico para essa guinada é uma crise profunda de liderança. Porque os intrusos chegaram, né? Exato. Intrusos invadiram a igreja, líderes que, um pouco mais para frente, Paulo vai chamar com um sarcasmo bem cortante de superapóstolos. E o grande problema é que esses caras entregavam exatamente aquilo que a cultura greco-romana exigia. Eles ostentavam uma retórica helenística polidíssima, sabe? Falavam super bem. Isso, relatavam visões místicas espetaculares, tinha uma presença de palco magnética. O que, parando para pensar, já nos conecta imediatamente com os dias de hoje. Totalmente. Essa exigência por líderes cristãs que parecem palestrantes de alto nível, com oratória impecável, muito carisma, isso não é invenção da nossa era digital. De jeito nenhum. A igreja de Corinto queria o equivalente a um pastor de TED Talk do primeiro século. É bem isso, e é aqui que a tragédia acontece. Porque esses intrusos convenceram boa parte da congregação de que Paulo era fraco, um líder de segunda categoria. Um amador, né, que não estava à altura do status que eles achavam que mereciam. Muito a capturar o núcleo dessa acusação logo nos versículos 1 e 2. Que é a acusação de esquizofrenia ministerial. Isso. A ideia de que ele era ousado e feroz de longe, seguro lá atrás de um pergaminho, mas inofensivo e tímido de perto. E aí tem aquela palavra grega crucial, né? Sim. O texto usa a palavra tapeinos para descrever essa postura presencial dele. E se a gente não entender o peso sociológico dessa palavra na antiguidade, a gente perde a força do ataque. Porque hoje a gente lê tapeinos, que é traduzido como humilde, e acha que é um elogio. Pois é, mas para eles não era. Lendo o material do Garland, que tem essa abordagem mais sócio-retórica, fica muito claro que a nossa leitura ocidental moderna sequestra o texto. A gente acha que humildade é uma virtude sublime. Mas no mundo greco-romano não era de forma alguma. Era uma falha de caráter vergonhosa. Era um termo associado a pessoas rasteiras, aos escravos, indivíduos serves que não tinham honra para defender a si mesmos. Eu fico chocada com essa diferença. O contraste que o Garland estabelece ali é matador. Quando os oponentes chamavam Paulo de tapeinos,
Eles não estavam reconhecendo a piedade dele. Estavam xingando ele de covarde. Estavam dizendo que ele era um covarde rastejante. Naquela cultura, os grandes filósofos, os sofistas, eram as verdadeiras celebridades. Eles cobravam fortunas para falar, vestiam roupas de luxo. E exigiam patrocínio. Paulo, por outro lado, chegava na cidade e ia trabalhar fazendo tendas. Com as mãos sujas de couro. Exato. Para a mentalidade de Corinto, um emissário do Deus Altíssimo não devia ter um emprego braçal. Isso era simplesmente embaraçoso. E o Garland traz uma imagem fascinante, eu achei sensacional, comparando Paulo ao mágico de Oz. Essa ilustração é perfeita. Né? Atrás da cortina das cartas, ele parece uma entidade aterrorizante, projetando uma autoridade gigantesca, fazendo barulhos ameaçadores. Puxando as alavancas. Isso. Mas quando a cortina abre, no encontro presencial, a igreja vê só um velhinho inofensivo, sem os adereços que ele usava para assustar de longe. E a resposta do Paulo a essa caricatura é genial. Ele não tenta provar que ele é, sei lá, um macho alfa nos padrões deles. Ele não entra no jogo deles. Não entra. Ele usa uma tática de reversão. O Harris destaca um jogo de palavras muito sutil no versículo 2, com o verbo grego logizomai. Que significa julgar ou considerar. Isso, ou fazer um cálculo mental. Paulo basicamente diz: eu calculo que seria usado contra aqueles que calculam que eu ando segundo a carne. Ele pega a acusação e esvazia o veneno. Exatamente. Ele afirma que essa aparente covardia presencial é, na verdade, moldada pela mansidão de Cristo. Mas aí, olha só, eu preciso levantar um ponto de tensão intelectual aqui que grita no texto. Manda. Não existe uma contradição gigante na retórica de Paulo nesse momento? Porque nos versículo 1, ele apela com toda a doçura para a mansidão e benignidade de Cristo. E aí, 2 versículos depois, no versículo 3, o vocabulário despenca para um cerco militar sangrento. Fica super bélico, né? Fica. Ele começa a falar de destruir fortalezas, aniquilar argumentos, fazer prisioneiros de guerra. Parece que ele abandonou o Sermão da Montanha e... E foi direto para as cruzadas. Exatamente. Como é que essas duas posturas coexistem na mesma defesa? Essa dissonância é totalmente intencional. E é aí que a história e a teologia convergem. O Harris, por exemplo, resgata um eco militar muito vivo na mente daquele pessoal, a Terceira Guerra Mitridática. Nossa, um contexto histórico super específico. Muito. Pouco antes de Paulo escrever, os romanos fizeram uma campanha massiva para destruir as fortalezas de pedra dos piratas da Cilícia. E Paulo era de Tarso, na Cilícia. Exato. Ele cresceu ouvindo essas histórias épicas de máquinas de cerco esmagando fortificações que todo mundo achava impenetráveis. Então ele está evocando uma imagem de poder de fogo absoluto. Ele está dizendo para eles que o evangelho tem o impacto de uma máquina de cerco contra a infraestrutura do inimigo. E aí entra o Garland, que faz questão de pontuar que essas fortalezas no grego oshiromata não são muros de pedra de verdade. São muros cognitivos. O campo de batalha ali é a cognição. Essas fortalezas são os raciocínios astutos, os logismoi, que os próprios coríntios construíram para justificar a rebelião deles. Eles ergueram uma muralha intelectual para defender por que eles preferiam líderes carismáticos no lugar de um apóstolo sofredor. E é exatamente nesse ponto que a abordagem do Seyfried eleva a nossa conversa para um patamar teológico monumental. Eu amo a leitura que o Seyfried faz aqui. É fantástica. Para ele, a resolução desse paradoxo, tipo a mansidão de Cristo operando como uma máquina de destruição em massa, está no próprio mecanismo da cruz. As armas de Paulo não são espadas, nem técnicas de persuasão. Não são. As armas são a própria fraqueza dele e a pregação de um Messias crucificado. E a própria mensagem, no fim das contas, é a arma, né? Precisamente. O evangelho, destrói a sabedoria humana. Porque ele expõe a falência total do nosso orgulho. O Seyfried ressalta que a cruz de Cristo aniquila as fortalezas da autossuficiência. Porque demonstra que Deus trabalha a vida através da morte. E a justificação através do julgamento. Perfeito. Então, a linguagem militar não é, de forma alguma, uma traição da mansidão de Cristo. É a aplicação letal da cruz contra a arrogância humana. A mansidão é a arma que destrói o orgulho.
Nossa, isso é muito forte. E isso nos empurra direto para o núcleo da doença espiritual deles, que fica muito evidente nos versículos de 7 a 11. A tirania das aparências. O grande mal de Corinto. Sim. Lendo os 3 comentaristas, é consenso que o erro fatal da igreja era julgar kata prosopon, ou seja, avaliar as coisas só pela face externa. Pelas métricas visíveis de sucesso. Isso. E o Seifried explica por que isso é tão destrutivo. Se a congregação exige um líder que seja um espetáculo de poder e força, eles estão rejeitando o Cristo que salva através da fraqueza. É a colisão direta entre a teologia da glória e a teologia da cruz. Exato. A teologia da glória, que os oponentes pregavam só pela forma como eles existiam, afirma que o favor de Deus é evidente através do triunfo terreno. Dinheiro, saúde, carisma esmagador. Sucesso irrefutável. E a igreja estava totalmente inebriada por essa ilusão. Eles olhavam para o Paulo com o corpo cheio de marcas de apedrejamento, histórico de prisões. E a recusa dele em cobrar por ensinamentos, né? Pois é. Aí eles concluíam, Deus não pode estar com um cara tão fracassado. E é fascinante como Paulo nem tenta se defender alegando ser um grande orador. No versículo 11, ele admite que não tem o polimento daquela elite helenística. Ele abraça a limitação. Ele não é uma fraude, tentando parecer o que não é. A integridade dele é cortante. Ele garante que a autoridade dura das cartas e a presença humilde do corpo são manifestações do mesmo apostolado. Ele avisa que quando chega lá, a força espiritual que ele mostra no papel vai ser traduzida em ação. Não vai ter discrepância. E essa integridade nos leva a uma questão interpretativa fundamental, que domina a segunda metade do capítulo, do versículo 12 ao 18. Que é como se mede o sucesso de um ministério. Exatamente. A resposta a isso expõe a raiz do problema dos intrusos. Eles descartaram as métricas de Deus e criaram um ecossistema fechado de validação pessoal. Eles estabeleceram os próprios padrões de excelência, baseados em retórica, e, olha que surpresa, eles sempre passavam no teste. É muito cômodo, né? É como você criar a sua própria prova na escola, dar a si mesmo nota 10 em todas as matérias e depois emoldurar o boletim na sala. Perfeita analogia. O viés de confirmação virou doutrina apostólica ali, e o Garland capta muito bem o sarcasmo ácido do Paulo ao lidar com essa arrogância toda. O tom do Paulo é de pura ironia literária, quando ele diz que não ousaria se comparar com aqueles que se recomendam a si mesmos. Ele tá zombando da falta de autoconsciência deles. É uma autodepreciação simulada que simplesmente desarma o adversário pelo ridículo. Paulo lança um veredito implacável ali. Eles são pessoas sem entendimento. Porque ao criarem essa bolha de autoengrandecimento, eles perderam totalmente o contato com a realidade objetiva de Deus. Ficaram presos numa câmara de eco. Ouvindo os próprios elogios. E para ancorar essa refutação, os comentaristas apontam para uma intertextualidade lindíssimo, com o Antigo Testamento. Sim, Paulo não tira a métrica dele do nada, ele cita Jeremias 9. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. E a escolha de Jeremias não é acidental de jeito nenhum, né? Jamais. Jeremias foi o profeta chorão, o profeta sofredor, foi rejeitado por uma nação que preferiu ouvir falsos profetas que prometiam paz e prosperidade que Deus nunca tinha garantido. A analogia é absurdamente perfeita. Paulo está alinhando o ministério de aflição dele com a linhagem dos verdadeiros profetas. Que raramente pareciam vencedores aos olhos do mundo, diga-se de passagem. Quase nunca. E a métrica objetiva de Paulo não é o volume de aplausos, é a esfera de atuação que o próprio Deus deu para ele. E a prova irrefutável do sucesso dele não é o talento dele, mas o fato empírico de que a igreja de Corinto existe. Foram as mãos calejodas dele e a pregação simples da cruz que tiraram aquela galera da idolatria. Eles próprios são o selo do ministério que eles agora estão desprezando. É muito trágico. Muito. E chegando nesse ponto de tensão máxima, vale a pena a gente olhar para a síntese dessas 3 mentes acadêmicas que estamos usando hoje. Como o Harris, o Garland e o Seifried resolvem o conflito do capítulo. É nesse confronto de metodologias que a riqueza do texto se abre de vez para a gente. Começando pelo Harris. Isso. A resolução do Harris é quase tática. Ele enxerga o capítulo como um manual de disciplina eclesiástica cirúrgica. Ele foca muito na promessa do versículo 6, né? Sim, de que Paulo estava pronto para punir toda desobediência uma vez que a obediência da igreja estivesse completa. Ou seja, o Harris vê o Paulo como um estrategista pastoral. Exato.
Ele não quer chegar destruindo a igreja inteira. Ele quer dar tempo para a maioria se arrepender e se realinhar. Para depois isolar, disciplinar só a minoria intrusa. Uma abordagem bem investigativa de contenção de danos. Já o Garland adota uma postura muito mais sociológica. Ele trata 2 Coríntios 10 como uma exposição irônica de uma cultura viciada em status. Para o Garland, o grande vilão não são só os superapóstolos. É a miopia espiritual crônica dos próprios coríntios. É uma igreja infantilizada que prefere o glamour retórico à verdade áspera. Eles trocaram a transformação profunda do evangelho por lantejoulas, discursos vazios de autoajuda espiritual. E por fim o Seyfried. Ele leva a resolução para um diagnóstico dogmático e pastoral muito mais sombrio. Para ele, o alvo principal do ataque não são os falsos mestres, mas o juízo corrompido da própria congregação. O campo de batalha é a mente da igreja, que tinha desvinculado o poder do Espírito Santo da fraqueza da cruz. O Seyfried mostra que a gravidade aqui é extrema. Eles queriam participar do poder do Cristo ressurreto, mas tinham repulsa pelo sofrimento do Cristo crucificado. E ao rejeitarem o formato da cruz, na vida do líder, na vida de Paulo, eles estavam a um passo de rejeitar o próprio Jesus. Com certeza. E com base nesse diálogo todo entre a exegese histórica, a análise retórica e a teologia paradoxal, a gente consegue destilar a ideia central desse capítulo. Que é, a verdadeira autoridade espiritual nunca se legitima pela performance de poder humano ou pelo carisma de palco. Mas pela presença do Cristo crucificado, moldando a fraqueza do mensageiro. É a inversão completa dos valores do nosso mundo. O poder de Deus escolhe se aperfeiçoar naquilo que a sociedade descarta como ineficiente. E o assustador é perceber que isso não é só uma curiosidade histórica sobre uma igreja grega problemática. Nem um pouco. A aplicação exegética de 2 Coríntios 10 para o cenário cristão contemporâneo é de uma urgência quase dolorosa para a gente hoje. A gente precisa demais trazer esse texto para a realidade da nossa igreja. Porque a gente vive na era de ouro dos superapóstolos contemporâneos. Os corações não mudaram, né? Só as tecnologias. Exato. Hoje, o valor de um líder espiritual é frequentemente avaliado pelas mesmas métricas de Corinto. O engajamento estrondoso nas redes sociais. A capacidade de entregar sermões que soam como palestras de alta performance. Aquelas grifes teológicas que ostentam. E as demonstrações de sucesso financeiro, sucesso institucional. Tudo isso é métrica de sucesso pastoral hoje. E é aqui que a teologia do Seyfried serve como um bisturi para a nossa época. A exigência do texto é que a igreja de hoje, especificamente a igreja brasileira, tão mergulhada nessa cultura de imagem, pare urgentemente de julgar cataprossopon. Pare de julgar pelas aparências externas. A gente entra numa armadilha teológica fatal quando exige que nossos líderes sejam figuras inabaláveis e intocáveis. Que projetem sempre aquela aura de sucesso contínuo. E o perigo disso é que, ao exigir esse perfil de CEO de sucesso,
A gente cria um ambiente onde a fraqueza é escondida. Onde o pecado é acobertado em nome da manutenção da imagem. A Escritura insiste nos dar líderes que são intencionalmente vasos de barro. Homens falhos e desgastados, armados só com a mensagem da cruz. Mas hoje, a gente muitas vezes tolera e até aplaude uma teologia da glória disfarçada de evangelho. A gente busca influência política, poder financeiro, entretenimento emocional nos cultos. E o texto de Paulo avisa tolerar essa busca por glória terrena não é um desvio secundário. É o primeiro passo para rejeitar o Cristo bíblico. Porque o meio se torna a mensagem. Se o líder precisa parecer um astro de cinema ou um magnata para ser respeitado, a mensagem da cruz acaba diluída, higienizada ou, sei lá, totalmente ignorada. O evangelho perde a capacidade de atuar como aquela máquina de cerco que destrói as fortalezas, porque a própria liderança se transformou numa fortaleza de orgulho. Nossa, é muito verdade. Onde a glória humana brilha muito forte, a cruz desaparece nas sombras. Sempre. E isso nos leva a uma provocação final, algo para quem está nos ouvindo continuar ruminando depois que o nosso estudo de hoje acabar. Imagina o seguinte cenário. Pensa se o apóstolo Paulo enviasse o currículo dele hoje para assumir o púlpito de uma grande igreja urbana no Brasil. Um homem fisicamente fraco, sem polimento na fala, Sem dezenas de milhares de seguidores online. e com um longo histórico de sofrimento, conflitos, prisões e fracassos aparentes, pelo menos na visão do mercado religioso atual. A pergunta é, ele passaria no crivo rigoroso do nosso comitê de busca pastoral? É uma pergunta que incomoda demais. Ele passaria no teste da nossa liderança ou a gente ia arquivar o currículo dele rapidinho em favor de um candidato com mais presença de palco? Alguém menos parecido com um leão de teclado e mais parecido com o ideal de sucesso que o mundo aplaude. É um pensamento que expõe as nossas próprias fortalezas interiores, né? E a nossa cumplicidade com essa teologia da glória. É um diagnóstico que exige arrependimento da nossa parte. E a beleza retórica disso tudo é que a defesa de Paulo não termina no capítulo 10. Ele só está preparando o terreno. Definitivamente. No próximo capítulo, o infame discurso do louco de Paulo sobe de nível. O capítulo 11 é sensacional. Ele vai finalmente ceder e listar as credenciais apostólicas dele para a igreja. Mas a lista que ele apresenta vai subverter todas as expectativas e chocar qualquer um que ainda ouse pensar que o ministério autêntico é sinônimo de conforto. Mas isso fica para a nossa próxima investigação detalhada. É isso aí. Até a próxima, pessoal.